Olá! Tá escutando, Arthur? Todo mundo tá escutando? Esperar a Luísa entrar pra gente poder começar. Então, a Luísa deve estar entrando. Acabei de falar com ela, aí só ela entrar a gente começa. Qualquer coisa, só comentar aí nos comentários, para fazer pergunta também, que a gente vai anotando e depois vai respondendo ponto a ponto. Deixa eu mandar mensagem aqui pra Luísa pra ver se ela tá conseguindo entrar. Arthur, você pode ver se a Luísa tá tendo dificuldade para entrar, porque eu tinha acabado de falar com ela, ela falou que tava entrando. Tá bem, então eu vou começar a live, porque senão a gente já tem o prazo de 1 hora para poder concluir ela, que no Instagram acho que é uma dinâmica mais corrida. Primeiramente vou me apresentar para todos vocês. Meu nome é Andriele Coalhato, eu sou estudante da pós-graduação do Programa de Ciência Animal da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG, sou médica veterinária.
E hoje estou aí no mestrado e vou trazer um pouco das minhas contribuições acerca da pesquisa atualmente, né? Como nós pesquisadores estamos passando nesse momento e como estão as pesquisas dentro das universidades e o cenário também dessa conjuntura. Assim, pedir desculpa, primeiramente, porque acho que é a primeira vez que eu estou participando de uma dinâmica como essa, né? Eu nunca participei de lives, então, assim, um pouco de paciência, porque às vezes eu vou me perder, porque é bem mais fácil a gente estar falando para as pessoas do que falando para frente de um celular. E aí, qualquer dúvida, qualquer questão, pode colocar, fazer pergunta e depois a gente vai tentando responder a cada questão. Acho que a gente começar a falar sobre pesquisa, ou seja, ciência... Ah, peraí, que ela chegou. Deixa eu aceitar ela, que senão ela não entra. Acho que deu certo, peraí. Oi, Luísa, tudo bem? Oi, Tri, tudo bem? Tô bem. Então, eu estava começando já a falar, me apresentei, e aí eu vou começar a explanar o que eu tinha organizado para falar nessa live, aí depois eu passo a palavra para vocês, tá bem, Luísa? Tudo bem, tranquilo. Então, para continuar, então, para a gente começar a falar de pesquisa, ou seja, ciência e tecnologia propriamente dita, é preciso destacar o papel das universidades e das instituições públicas e também do Sistema Único de Saúde como órgãos norteadores da ação pública brasileira nessa pandemia, né, cumprindo aí um papel no combate ao coronavírus. É importante dizer que o setor privado jamais vai fazer vigilância epidemiológica, jamais vai combater epidemias e pandemias como setor público, né? Isso dá justamente por uma característica da ação do setor privado que vou abordar mais à frente nas minhas questões aí que eu vou colocar. Um exemplo do que eu coloquei é a realidade batendo na porta da principal potência imperialista e capitalista no mundo, que é os Estados Unidos, né? Se a gente for pegar os dados, hoje lá nos Estados Unidos são cerca de 800 mil mortos, né, 800 mil positivos e 45 mil mortos, né? E pesquisadores preveem ainda uma possível segunda onda no país, né? Aí a gente se pergunta, mas por que um país tão rico e tão notório no desenvolvimento de tecnologias está com hospitais lotados e tem um grande número de mortos, né? Essa pergunta ela se relaciona com a ponderação anterior, né? Pois grande parte dos investimentos com pesquisa e desenvolvimento nos Estados Unidos é do capital privado e lá, como todo mundo sabe, não tem sistema único, não se tem um sistema público de saúde. Os capitalistas, eles dizem que é possível desenvolver ciência e tecnologia sem dinheiro público. Essa afirmação pode até ser verdade, né? Se a gente ignora que essas empresas, por exemplo, recebem diversos benefícios do Estado. E é impossível, né, achar que essa pesquisa ela vai ser posta a serviço dos trabalhadores e que será para resolver os principais dilemas do seu cotidiano. Como, por exemplo, colocar essa tecnologia a serviço do barateamento, geração de energia e combustíveis. A não ser que essa tecnologia de geração de energia e combustível auxilie na exploração do trabalhador e na sua força de trabalho. Os Estados Unidos, que é um dos maiores produtores de pesquisa, eles estão arcando com o preço de optar pelo lucro do que pela vida, já que grande parte da sua produção é para atender os setores de ponta na economia, né? Muitos a gente vê e visualiza que a pesquisa nesses países, né, de desenvolvimento capitalista e que tem um papel imperialista, muitas vezes para atender, né, o papel ali das suas multinacionais que atuam em países periféricos e
e também para o setor de produção de armas, né? Para cumprir esse papel imperialista, né? E o que é produzido não é pensado para atender às demandas das camadas mais subalternas. O Estado lá entende que não é sua responsabilidade. Não é responsabilidade pensar a saúde e não é responsabilidade pensar também, por exemplo, a educação, né? A pesquisa ela é muito bem delineada, né? E trazendo agora um pouco para a questão do Brasil, né? Apesar de termos um sistema de saúde com o SUS, e que grande parte da pesquisa ela seja aplicada e proveniente das universidades públicas, não caminhamos bem na contenção do vírus. Tudo indica, né, agora, ainda mais nesse cenário, né, que nós teremos um crescente número de casos e mortes nas próximas semanas, principalmente com os estados flexibilizando a quarentena, como é o caso aqui do nosso estado de Goiás, né, que o Caiado já soltou, né, ali como é que fala? O documento ali que rege as leis da questão da quarentena, né, grande parte do comércio volta, né, a ficar aberto, tem um grande número de circulação de pessoas, estuda, por exemplo, possibilidades de aberturas de grandes centros comerciais, como shoppings, como a famosa região da 44, decreto, como a famosa região da 44, e nós sabemos muito bem que isso, né, trará para nós grandes desastres, como, por exemplo, o aumento do número de casos, e sem esse isolamento social, nós corremos o risco de colapsar o nosso sistema de saúde, que né, é importante destacar, que está vulnerável pela falta de orçamento devido à emenda constitucional 95, que limita os gastos do Estado, inclusive com saúde. Então, o SUS, o Sistema Único de Saúde, já estava em crise antes dessa pandemia, ou seja, sem recursos necessários para desenvolver diversos serviços, né? A gente via aí a dificuldade de suprimento, inclusive, de matéria-prima para hospitais, e vivemos aí várias crises, inclusive, de epidemia, por conta dessa emenda constitucional que coloca aí, limita o teto de gastos do governo com a saúde, inclusive. E o que também gostaria de colocar, que durante a pandemia, né, durante essa pandemia, nós não vemos que não está sendo tomada nenhuma medida, né, ou sendo comentado algo a respeito para a revogação da emenda constitucional 95. Né? É preciso mais do que nunca que se faça a revogação dessa emenda constitucional, justamente para que se volte aí pelo menos, pensamos legalmente, na questão dos recursos para a área da saúde. Mas a situação, né, das instituições de pesquisa, ensino, também elas são afetadas com a emenda constitucional. Né? Não irá se investir, além do teto estipulado nos próximos 20 anos, com pesquisa também, vai ser afetado. Com certeza coloca a pesquisa produzida nas universidades públicas em risco, né? Porque a emenda ela vai proporcionar que os principais locais onde se produz ciência e tecnologia, que são as instituições públicas, de, né, ter ali ter verba para poder investir, né, inclusive em estrutura para o desenvolvimento dessas atividades. E aí, nós não podemos esquecer que nós vivemos sob o capitalismo, né? Então, tudo acaba sendo mercantilizado. Né? Saúde, educação, inclusive a pesquisa, né? E por que é importante a gente lembrar disso? Porque uma parte considerável da pesquisa que sai da universidade pública, ela não beneficia necessariamente os trabalhadores, mas sim as classes dominantes. É preciso que a gente tenha isso em mente, né?
é importante que fique claro que o principal desenvolvedor de pesquisa e tecnologia no Brasil são as instituições públicas, realmente. Contudo, uma parte relevante dessas pesquisas não está a serviço dos trabalhadores, né? Nesse momento de pandemia, as universidades públicas elas estão tendo um papel importante, né, na produção de insumos para a saúde pública, contudo, com maior apoio público, isso nós já sabemos, muito mais poderia estar sendo realizado, né? Então, o que é necessário que seja feito, então? É necessário um planejamento econômico macro a serviço e sob controle dos trabalhadores, que supere o atual estado da economia brasileira. Mas qual é o estado da economia brasileira? A gente pode, para descrever isso, abordar dois pontos principais. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que a economia brasileira, é só para deixar claro que para a gente entender a questão dos investimentos da pesquisa, entender o objetivo da pesquisa no nosso país, a gente precisa também entender de economia, né? Porque a gente vive, como eu disse, no sistema capitalista. Então, primeiro é que a economia brasileira é uma economia capitalista. É baseado no interesse individual dos capitalistas e na busca por aumento nessas taxas de lucro, o que leva a uma economia anárquica e caótica. Isso fica claro para nós, principalmente nesse cenário de pandemia, né? Que não tem controle de nada, tudo vira uma bagunça e isso coloca principalmente os trabalhadores e as pessoas que têm uma condição mais vulnerável, principalmente os mais pobres, né? Quem mais sofre com essa pandemia são, de fato, os trabalhadores. Isso coloca aí uma situação caótica. Como os capitalistas eles disputam entre si na busca por maior acumulação de capitais, a economia ela não é planejada. Então aí a gente vê que depois dessa pandemia, né, e durante essa pandemia ainda, a gente está vivendo um momento de crise, né? Pessoas chegando à situação da mais alta vulnerabilidade social, que é passar fome, né? As pessoas não têm condição de pagar um aluguel, porque param de trabalhar, então é caótico o cenário. Então nós precisamos, né, de uma economia planificada a serviço da classe trabalhadora e sob controle dessa mesma classe trabalhadora, organizada de maneira a suprir as suas necessidades. É inaceitável, por exemplo, que em 2020 o Brasil não consiga oferecer EPI a todos os profissionais de saúde. Veja, gente, não falta tecnologia para produzir EPI, equipamento de proteção individual, que é feito do básico, da matéria-prima básica. Não falta aqui no Brasil isso. Mas existe, né, uma questão, para além disso, que nos coloca como dificuldades de fornecer EPI para todos os profissionais de saúde, né? Em hospitais a gente vê máscara, médicos utilizando equipamentos de proteção individual totalmente precários, ou quando tem, quando não tem, né? São submetidos a essa exposição. E grande parte das pessoas infectadas também estão nesse grupo, né? São os trabalhadores da saúde pública. O que nos leva, né, eu apresentei para vocês aí o primeiro ponto, né, o ponto é que nós somos um país capitalista. Agora, o que nos leva ao segundo ponto da atual economia brasileira é que o seu caráter, ele é dependente, porém associado, né, à economia do centro dos países imperialistas. Isso está claro agora no momento em que faltam insumos para pesquisa em saúde, por exemplo, já que esses insumos, eles vêm do interior. Então, é bem comum, né, a gente ver a dificuldade, por exemplo, de se produzir testes para diagnóstico justamente por conta da falta de insumos, né? A maioria dos reagentes, por exemplo, para a detecção do vírus, para a utilização do teste de diagnóstico, vem do exterior, e dada a alta procura na atual conjuntura, e alta do dólar, colocam esses produtos inacessíveis ao mercado brasileiro. Um exemplo que eu tenho dado para algumas, quando eu vou conversar com determinadas pessoas, assim,
que me aconteceu recentemente foi que eu estava fazendo o meu projeto, né, o orçamento do meu projeto de mestrado, né, para colocar no projeto, e o meu professor passou a lista de reagentes que eu preciso utilizar, só que ele passou a lista já com valor de 4 anos atrás. Então, um reagente que há 4 anos atrás era R$ 200, hoje esse reagente, sem brincadeira, para fazer o orçamento, estava R$ 3.000. R$ 3.000 o reagente, né? Mostrando que existe esse equacionamento de influência, né, na economia, economicamente, que coloca, por exemplo, esses pressupostos para o desenvolvimento da pesquisa no país, né? Imagina só, inclusive, eu cito esse exemplo porque um desses reagentes são comuns ao teste diagnóstico do coronavírus, né? Que é a PCR. Né? Imagina a dificuldade que está se tendo para conseguir insumos para ter esse diagnóstico aí do coronavírus aqui, né, no nosso país, né? Teste simples, que é de detecção de anticorpos, a gente está tendo que exportar, né, de outros países, porque a gente não tem insumo para a produção desses testes, né? O mesmo outro exemplo que eu costumo citar é com os respiradores, né? Várias universidades vem desenvolvendo respiradores, inclusive mais baratos, né, que o mercado oferece, de produção barata, né, acho que 2 universidades produziram esses respiradores, mas não conseguem colocar porque não tem insumo. Então, o governo prefere exportar esses produtos, né, pagar aí a preço de ouro para poder trazer esses respiradores para o nosso país, porque a gente não consegue desenvolver. Então, tecnologia não nos falta, né? O problema é outro. E fora ainda as inúmeras dificuldades, né, que a gente encontra aí durante essa pandemia, de ameaça à pesquisa, à pós-graduação, aos pesquisadores que estão dentro das instituições públicas, com a nova portaria da CAPES, por exemplo, que é claramente, né, uma manifestação de desmontar, né, alguns programas de pós-graduação, principalmente, né, de exatas, das humanidades, das letras, né, acho que a Luísa tem melhor esses dados, né, cortando aí, inclusive, bolsas, porque hoje a gente sabe que para o pesquisador é muito difícil, né, tá no seu ambiente de pesquisa e não ter uma bolsa, né? Ter que trabalhar e pesquisar ao mesmo tempo. É impossível, né, ter uma pesquisa e trabalhar, né? Então, e fora dizer que essas bolsas também precisam de um reajuste já há bastante tempo, que está aí congelada essa questão, e acho que já tem alguns anos, acho que é desde 7 anos, né? 7 anos que não sem reajuste. Sem reajuste, e nós vivemos aí uma grande questão em relação a isso, né? De que a gente... Então, são inúmeros os ataques, né, aos programas de pós-graduação, justamente por parte desse governo, né? Que, inclusive, é contra a ciência, né? Tem uma tendência obscurantista que propaga, inclusive atacando professores, pesquisadores dessas instituições, né? Atacando cientistas, né, que estão, inclusive, contribuindo aí para o combate ao coronavírus, né. Então, acho que é importante destacar essas questões também, né. E o desmonte das FACs, né, nos estados. Acho que aqui em Goiás a gente vive uma realidade, não sei em comparação aos outros estados, mas lá em São Paulo tem a FAPESP, também está em processo de desmonte, só que aqui a gente está no processo mais aprofundado do desmonte, né? A FAPEG, aqui em Goiás, ela, né, não ia oferecer bolsa de pesquisa no estado, lança um edital dizendo que só vai financiar projetos de desenvolvimento tecnológico e tira a questão da ciência, né? Ou seja, tipo, não vai dar R$ 1 para pesquisa científica, para o desenvolvimento científico, e que nos coloca até uma incógnita, né? Como é possível desenvolver tecnologia sem desenvolver ciência, né? Então a gente vê aí
justamente aquelas colocações que eu coloquei, que eles dão os dois pontos principais, né? O que causa, que ameaça a nossa pesquisa hoje, nessa condição de pandemia, né? É o sistema capitalista, e esse sistema capitalista, ele influencia, sim, na pesquisa nas instituições públicas e influencia que essa pesquisa ela seja posta a serviço dos trabalhadores para resolver os seus principais dilemas, né? A gente tem que deixar isso bem claro, que a gente precisa defender uma ciência, uma tecnologia posta a serviço dos trabalhadores. Talvez, se a gente tivesse, acho que talvez não, com certeza, se a gente tivesse uma ciência, uma tecnologia posta ao serviço dos trabalhadores, a gente sofreria mais nessa pandemia, menos nessa pandemia. Então, basicamente isso que eu queria falar, para não comer muito tempo, que a gente só tem 1 hora, né, de live, e passar a palavra para a Luísa, aí, que também é pós-graduanda e tem algumas contribuições para ler a respeito desse tema. Luísa, a bola é sua. Boa noite, como é que vocês estão? Primeiramente, eu quero dizer que eu tô doida para fumar, mas eu não vou fumar em respeito a vocês, porque esses temas me causam um certo desconforto. Meu nome é Luísa, eu sou mestranda do programa de pós-graduação em Letras e Linguística da UFG. Minha pesquisa é sobre o memoricídio do corpo político de Benedita Cipriano Gomes, da nossa guerrilheira goiana, e é uma pesquisa inédita no país. E dito isso, e diante de todas as contribuições maravilhosas da camarada Dri, acho que nem vale mais a pergunta, né? A quem vale nossa pesquisa? Para quem a gente pesquisa e por quem a gente pesquisa? E se ainda vale, eu acho importante e necessário que a gente problematize isso. Mas, enfim, a nossa live, como a camarada já deve ter dito, é pelo MUP, né? Movimento por Universidade Popular. E agora nós estamos começando a nos organizar na pós-graduação da UFG, muito importante. E, de primeiro modo, dizer que pesquisadores também são trabalhadores. E que cortar a nossa bolsa é dizer que estamos ficando sem salário, que nós estamos trabalhando de graça. E agora nós vamos pontuar essas questões mais profundamente sobre a portaria 21, que antecedeu a portaria 34, e o que é essa portaria 34, de quando ela porque ela entrou em vigor assim que a gente entrou na quarentena, Dri, foi isso? Foi no início da quarentena, a gente foi pego de surpresa, isso. digamos assim. Uma bela surpresa, isso mesmo. Inclusive, eu estava sendo contemplada e depois fui descontemplada por conta dessa questão, já tinha passado meus documentos, acho que tem um monte de gente nessa situação, sim. Mas aí eu fui contemplada de novo por uma questão assim de contas que fizeram lá. Isso. Pessoal, eu fiz um roteiro aqui para não ficar repetitivo e para que vocês entendam melhor essas questões que têm nos atingido diretamente enquanto pesquisadores em formação, né? E que contribuem para a ciência desse país. Então, o primeiro passo que eu quero dizer a vocês é que cientista não é só aquele que usa jaleco, não é só o cientista das ciências exatas. E muitas vezes, ou tantas vezes, história, filosofia, letras, quem estuda literatura, linguística, antropologia, não são vistos como cientistas, mas que atuam diretamente e contribuem muito para o avanço da ciência produzida no nosso território. Então, vamos lá, eu queria falar com vocês sobre a portaria 21, que é do dia 26 de fevereiro de 2020, e que mal chegou a vigorar e já saiu. A portaria 21, eu elenquei... Mentira. Antes disso, quero dizer a vocês que só no ano passado foram perdidas cerca de 7.500 bolsas de pós-graduação. Em fevereiro desse ano, a portaria 21, do dia 26 de fevereiro, isso aqui vocês encontram no site da própria CAPES, que é retirado de lá, e alguns a portaria que está escrita lá, eu destaquei alguns trechos para ler para vocês o que essa portaria, na verdade, intenta contra a ciência no Brasil.
o artigo 3, né, que começa assim a portaria. A cada PPG possível de fomento será atribuído o quantitativo inicial indicado no anexo 1, conforme o colégio, estabelecido em conformidade com a nota obtida na avaliação quadrienal de 2017. Parágrafo 1. Para os PPGs de instituições de ensino privadas ou comunitárias que recebem bolsas e taxas, o quantitativo inicial indicado no anexo 1 foi expresso em unidade de benefício, calculado a partir da soma de valores orçamentários das modalidades 1 e 2 previstas nos regulamentos específicos e dividido pelo valor de bolsa do mesmo nível. Atenção para o parágrafo 2. Vamos lá. Os quantitativos constantes do anexo 1 sujeitam-se a revisões periódicas sempre que tal necessidade resultar de modificações no orçamento da CAPES ou de inexecuções parciais verificadas pelo acompanhamento periódico desempenhado pela diretoria do programa de bolsa no país. Ok, até aí, né? Questões orçamentárias que eles alegam. Vamos de novo para o artigo 4. Tá, deu certo aí, Dri? Eu não sei como é que faz isso. Eu não entendo dessas coisas. Eu também não, Então, gente. É a nossa primeira live, a gente tá um pouco nervosa. se vocês puderem explicar aí eu arrumo. Eu não sei, de verdade. Ensina pra gente, é tudo dialético, gente. A gente quer aprender com vocês. Precisamos, aliás. Então, vamos para o artigo 4º. O quantitativo final de bolsas ou de unidade de benefícios a serem disponibilizadas a cada PPG será calculado mediante a aplicação cumulativa e sucessiva dos seguintes fatores de ponderação. Incidentes sobre o valor inicial definido no artigo 3, foi esse que a gente acabou de ler. Fator 1, IDHM, multiplicador relacionado ao Índice de Desenvolvimento Humano do município, onde é ofertado o curso de pós-graduação, calculado segundo os parâmetros constantes do anexo 2. Fator de titulação média do curso, multiplicador que retrata a média de discentes titulados no período de 2015 a 2018, calculado segundo os parâmetros constantes no anexo 3º. Vamos lá. Para fim de aferição do IDHM, aqui consta que serão considerados os dados do censo do IBGE referente ao ano de 2010. No parágrafo 2, diz que a aferição do fator de titulação média será averiguado na plataforma Sucupira. Tudo bem até aí, então? No capítulo... Deixa eu voltar aqui um pouco. No capítulo 6, o artigo 10, obrigada, camaradas, está escrito assim, tremeu aqui. Nos casos em que a distribuição determinada por essa portaria provocar redução do quantitativo de bolsas ou taxas para número inferior ao de bolsas ou taxas utilizadas em fevereiro de 2020, o DPB promoverá a classificação excedente como tipo de empréstimo. Ou seja, as bolsas aqui na portaria 21 é colocada como um tipo de empréstimo, assegurando a manutenção até o final de sua vigência, desde que atendidas as demais regras do programa. E aí foi revogado a portaria de número 19, né? Para colocar a portaria 21 no lugar. Tudo bem, só que o que cabe dizer diante dessa leitura? Primeiro que a portaria 21, ela tem um caráter extremamente meritocrático. Por quê? Porque eles vão favorecer os cursos que possuem uma nota mais alta. Então, isso impede o crescimento natural dos programas, né? Que tem notas menores, que não tem uma quantidade boa de publicação. Então, isso é uma lógica que simplesmente não cabe. É uma lógica confusa, né? E é isso que a gente já disse
eles tentam equilibrar discursivamente falando do IDH, né, e colocam outros parâmetros, mas isso não dá certo, é realmente uma política de desmonte. E onde que entra a portaria 34 nisso daqui? A portaria 34, ela... Oi, Bia. A portaria 34, ela vem para acelerar a portaria 21. Então, a portaria 21, na verdade, eu acho que ela nem chegou a entrar em vigor, assim. Chegou, Adri? Eu acho que não, mas enfim. A portaria 34, ela vem acelerar tudo isso. E acelerou, né? Porque, por exemplo, a camarada Andriele deixou os documentos para receber seu salário de pesquisadora, porque ela é uma trabalhadora, e ela nem recebeu o primeiro salário, por conta dessa portaria 34 que foi efetivada quando a gente já estava de quarentena, né? É golpe atrás de golpe. É importante destacar também essa questão da portaria anterior que você mencionou, né, que ela causa justamente aquilo que você colocou, né, as desigualdades dentro dos programas de pós-graduação. Veio justamente para extinguir alguns programas de pós-graduação que não tinha, já eram sucateados e não tinham condições, por exemplo, de ter condições de ter uma nota mais alta. Por exemplo, humanas, né, a gente sabe claramente que humanas é a área mais sucateada dentro das universidades. A área mais atacada, né? Quem quer financiar uma pesquisa em história, né? Ainda mais esse governo? Quem é que quer? E isso já tem uma dificuldade de atingir essa nota, né, maior. Então, claramente, né? Realmente é um desmonte, um ataque, né? Enfim. E seguindo esse modelo, né, como a gente disse, com esses multiplicadores, eles acabam atuando de forma estatisticamente confusa. O texto da portaria 34 é um texto confuso, de difícil leitura, e eu acho que tudo já é elaborado e pensado justamente para isso. Eu escrevi aqui também que geram projeções de números e titulações esperadas totalmente reais. E isso faz com que os programas de pós-graduação sejam punidos e que as bolsas de mestrado e doutorado sejam recolhidas parcialmente. E a partir dessa certa porcentagem, que gira em torno dos concluintes, dos egressos anuais. E aí, o que a gente pode falar sobre isso, das consequências gerais? A gente já disse, mais uma vez, afeta os programas mais jovens, né? Ao estabelecer esse critério de avaliação, por exemplo, como a camarada Adri falou, que tem o conceito 3, 4 e, consequentemente, amplifica as desigualdades também regionais, né? Então, vamos lá. Foram 50% de cortes nos programas que têm nota 3, avaliados com nota 3. 45% das bolsas, 40% para programas com nota 4, 35% para programas com nota 5, 30% de cortes para programas com nota 6 e 20% para programas com nota 7. E essa realidade dentro da UFG, que a gente deve contextualizar, né, no cenário que a gente vive, que a gente estuda, por exemplo, segundo os dados da PRPG, né, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, a Universidade Federal de Goiás, junto com a UFJ, Federal de Jataí, e a Universidade Federal de Catalão, somadas, perderam 252 bolsas no total. Foram 174 bolsas de mestrado e 78 bolsas de doutorado. Por exemplo, no programa de Ecologia e Evolução Animal... que é nota 7. Que é nota 7... Foram 9 doutorandos, foram um corte de 90%, houve um corte de 90%. 9 doutorandos que ficaram sem seus salários, né? Que eu acho que essa questão de bolsa também precisa ser reavista. São salários dos pesquisadores, é o único programa nota 7 dentro da UFG, né? Que é o de Ecologia e Evolução, se eu não me engano. É o único. É o único? E lá eles perderam doutorandos que se dedicavam exclusivamente à pesquisa.
E é exclusivamente mesmo, quem é pós-graduando sabe que é o tempo todo, o dia todo. Não é só ler um livro, não é só ler um parágrafo, você lê várias obras para você conseguir produzir uma página, certo? Para além da pesquisa, a gente tem que publicar, a gente tem que apresentar, porque senão a gente não conclui nosso grau de mestre ou doutor, né? Tem os créditos extras. Os grupos de pesquisa que a gente tem que participar, enfim. E para além disso tudo também, eles ficaram sem salários, eles vão pagar para trabalhar. É basicamente isso. E realmente foi um golpe, foi durante a quarentena. E aí, como que a gente faz? Né, eu acho que essa é a maior reflexão. Então, isso no programa de Ecologia e Evolução Ambiental. No programa da Letras, por exemplo, foram 11 mestrandos que vão ficar sem bolsa, sem seus salários. E aí a lógica próxima a um consórcio é basicamente assim, o mestrando ele só vai, ou o doutorando, ele só recebe a bolsa quando um doutorando ou um mestrando defender sua dissertação ou sua tese. Entendeu? Então, um sai e o outro ganha a bolsa. É basicamente isso. Nas linhas oficiais, porque quando a gente começou a divulgar a live do MUP, né, sobre a portaria 34, eu já recebi algumas coisas, uns áudios falando que realmente está sendo cortado e que não está sendo repassada essas bolsas. Mas como não é uma informação oficializada, eu só deixo aqui como comentário, né? Mas, enfim, é algo a realmente se pensar. E, gente, eu queria saber como que está a situação no IF, porque eu não tenho informações. Lá tem o mestrado profissional, não é? Parada. Sim, como que está a questão das Eu também não bolsas? sei muito da realidade do IF, mas eu sei que o mestrado lá é profissional. Eu acho Sim. que a situação dos institutos federais ainda é bem mais catastrófico, né? Acho que em termos de produção científica, justamente porque é o primeiro lugar, um dos primeiros lugares onde o corte pega, né? E aí, de investimentos, eu não sei como tá dentro do IF em relação a isso. Certo. Sim. Quem foi que comentou aqui sobre... foi o Igor. Inclusive, o Igor é doutorando de Ecologia Ó, e Evolução Animal. Foram repostas por conta de uma certa pressão. A CAPES alegou erro na retirada das bolsas desses programas de nota 7. A CAPES também alegou erro, né, na redistribuição dessas bolsas e sobre essas contas louquíssimas que eles disseram, e disseram que as 6 mil bolsas cortadas seriam restituídas. No entanto, até hoje nada, né? Então, não adianta confiar no que a CAPES está falando, ainda mais nesse governo, com decisões tão frágeis e que tem um projeto de ataque e desmonte da educação, como a Andriele disse. É um governo que desde o início atacou os pesquisadores, os professores, os trabalhadores que produzem ciência. É realmente um governo que não gosta de educação, de modo nenhum, né? Quer pois falar? é. Não, eu ia colocar se alguém tem alguma pergunta, né? Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar no chat aí, que a gente vai Alguma, respondendo também, né? alguma contribuição? Como, se vocês sabem como está no programa de vocês? É, Inclusive convidar, né, a todos a conhecer o MUP na pós-graduação, Movimento para a Universidade Popular. sim, importante Pode mesmo. entrar em contato aí na página do MUP ou entrar em contato comigo, Andriele Palhato, ou com a Luísa, né, que a gente vai respondendo aí para organizar o movimento da pós, principalmente aqui em Goiás, né, que a gente ainda tem certas dificuldades a nível regional, principalmente, como eu coloquei, da nossa principal aí instituição, que é a FAPEG, né, hoje está num desmonte que é do governo Caiado, né, que apesar de estar sendo elogiado aí, né, a gente vê elogios ao Caiado, mas não pode se esquecer
que ele, né, é um dos fomentadores aí ao desmonte do sistema de financiamento, né, público da pesquisa, né, da pós-graduação aqui no estado, né. Tem perguntas? E também pedir para vocês acompanharem essa questão da portaria 34 na página do MUP, na página da ANPG, para vocês se manterem informados, porque cada dia sai uma nova notícia, uma nova coisa, alguma nova informação. Pedir para que vocês nos avisem também sobre o programa de vocês, porque às vezes a gente não tem tanto contato com outros programas. Eu tenho mais contato com o programa da Letras, eu estou mais a par do que está acontecendo lá, mas está acontecendo muita coisa durante essa quarentena, está difícil para todo mundo, né? Eu acho que é um momento histórico muito pesado que a gente está passando, sobretudo os pesquisadores, porque o calendário não parou para a gente ainda continua nos nossos trabalhos remotos, produzindo, enviando coisas, né? Tendo que publicar, as publicações não pararam, né? É verdade. Tem uma pergunta aqui, ó. A UFG tem garantido as passagens para apresentação de trabalho para eventos acadêmicos aos estudantes da pós? Pelo que eu tenho acompanhado, né, pelo menos quando eu estava na graduação, né, existia esse auxílio para os estudantes para poder apresentar trabalhos acadêmicos, né, e para participar de congressos. E quando eu estava na graduação, esse número foi reduzido, né, das pessoas que seriam contempladas. Então, há um limite de pessoas por evento, né, há um limite inclusive de verba, né, você pode ir para apresentar um trabalho no norte do país, no nordeste do país, que é caríssimo as passagens aéreas, só que a universidade iria bancar só com até determinado, né, preço ou valor. Então, sobre a pós, eu tenho entrado esse ano e não tenho visto aí em relação a isso. Eu sei que grande maioria dos recursos que vinha para poder, por exemplo, fazer uma espécie o sanduíche, né? O famoso pessoal vai para fora do país para poder tá numa situação assim também de cortes e também de sérias restrições, né? Agora, com essa pandemia, eu não sei como que eles vão fazer em relação a isso, né? Mas até porque a gente também falou um pouco da CAPES, a gente também pode se atentar sobre o desmonte da própria CNPq, né? A gente está acompanhando aí que, inclusive, ano passado, né, teve um problema nas bolsas, né, que não saiu, muitos bolsistas não sabiam se ia ter bolsa, inclusive, paralisou o negócio, retornou, mas hoje a gente vê que existe uma pressão dentro da CNPq justamente para se remodelar, inclusive se unificar com a CAPES, né? E a gente tem acompanhado, inclusive, exonerações de pessoas que estavam ali dentro da CAPES há bastante tempo e que hoje estão saindo justamente porque está uma coisa bem obscura essa questão também dentro do CNPq, né? É que Goiânia tem direito ao passe livre? Tem. Pós-graduação tem direito ao passe livre. Agora, pelo menos na letras, a gente não tem mais auxílio de viagem. Por exemplo, eu preciso terminar algumas questões em Pirenópolis e aí vai ter que ser do meu bolso. A grande questão que fica é que, por exemplo, no meu caso, eu já recebi a bolsa, eu estou terminando o mestrado agora no meio do ano, né? Então, assim, eu até consigo ir, mas e aqueles estudantes que não receberam a bolsa e que não vão ter auxílio, viagem, precisam fazer o trabalho de campo, porque tantas vezes é fundamental para a pesquisa, né? E também a Poli perguntou como está a questão das atividades dos programas da pós. São atividades, pelo menos na letras, atividades remotas, né? A gente está sendo feito em casa, fazendo as coisas em casa. O cronograma de aulas da UFG foi cancelado, só que eu não sei como fica o caso, por exemplo, com as datas da CAPES, né? Porque está tendo uma questão nessa questão durante a pandemia, inclusive que é importante que nós estudantes da pós-graduação, né, o movimento da pós-graduação,
cobre da CAPES, da CNPq, né, que estenda os prazos das defesas e das qualificações, né? Porque tudo na pós-graduação tem prazo, né? Tudo E tem aí prazo. o estudante de mestrado tem o prazo de 2 anos, né, para concluir ali a sua defesa e alguns meses para poder apresentar os artigos, etc, né? E até agora, né, a CAPES e a CNPq não se pronunciou em relação a isso. E a grande preocupação das coordenadorias e dos programas da pós-graduação é a CAPES e o CNPq não atender, não expandir, né, esse prazo. Aí existe cursos de pós-graduação, por exemplo, desenvolvendo seus experimentos, né, pesquisadores se arriscando durante esse período, né, de quarentena para poder desenvolver seu experimento, porque não pode parar. Porque se parar é um tempo a mais que ele não sabe se vai ter, né, depois de passar essa pandemia, né. Ainda mais, por exemplo, lá na veterinária, que a gente tem uma dificuldade com relação aos prazos, porque para nós 2 anos é pouco, né, até para a gente fazer uma revisão bibliográfica, submeter o projeto às comissões, porque nossos projetos a gente utiliza experimentação animal, né, que muitas vezes tem que passar, não, muitas vezes não, tem que passar por essas comissões, então demora um determinado prazo para isso acontecer, né? Aí depois a gente vai ter que fazer a metodologia do experimento, chegar material, geralmente a gente utiliza animais, até chegar esses animais a gente está, 3 meses falta para a gente escrever, rodar estatística, escrever e apresentar. Então isso seria inclusive importante de ser uma pauta do movimento da pós-graduação agora, cobrar da CAPES, da CNPq, né, a resposta em relação a isso, né, para que os estudantes da pós-graduação possam ser assegurados aí com seus trabalhos com a prorrogação, né? Nada mais justo do que isso, né? Inclusive, e coerente, né? Como que, por exemplo, o pessoal da educação que faz o trabalho dentro da sala de aula vai fazer, por exemplo, né? Não tem com como, certeza, né? Tem estudantes, tem mestrandos, doutorandos que ainda precisam fazer o estágio docência. Como que faz se não prorrogar? Não faz, continua na incoerência. O Mascote escreveu assim: nesse contexto de cortes, ataques, será que organizar uma associação de pós-graduandos por curso seria uma boa? Com certeza. Eu acho que principalmente dentro da UFG, né, a gente tem uma dificuldade de reconhecer o próprio movimento da pós-graduação, né? Muitos estudantes nem sabem que existe a Associação Nacional de Estudantes de Pós-Graduação, né? Para articular as principais lutas dos estudantes para a discussão, né, do que está acontecendo com a pesquisa no país, né, e para, inclusive, delimitar o futuro, né, da pesquisa no Brasil. Então, a gente vê que existe essa dificuldade dos estudantes visualizarem seu mecanismo, né, de atuação, de representatividade, e acho que seria uma boa a questão das associações de pós-graduandos nos cursos, justamente para articular, até porque as demandas dos cursos, elas também são de cada curso dentro da universidade é diferente, né? Sim. Lá na veterinária a gente não está sofrendo tanto com essa portaria do que, por exemplo, na letras, né? Existe também esses pesos e medidas dos estudantes aí. E aí, igual eu comentei, né, nós estamos aí à disposição, caso queiram entrar em contato conosco, entrar por meio da página, procurar eu, a Luísa, ou outra pessoa que atue no movimento de universidade popular, né? Acho que o nosso tempo, ele está acabando, aí eu queria só fazer um convite, que às 19 horas vai ter uma live sobre pandemia e ensino à distância, né? Será organizado pelo movimento amigo do MUP, que é o Movimento por uma Escola Popular, que é o MEP. Então, essa live ela vai estar sendo realizada no YouTube, no canal MEP Sinazef. Então, vai contar aí com a presença de uma estudante secundarista e de um professor do Instituto Federal de São Paulo, que vai debater essa questão do EAD, que é um cenário também meio complicado. Isso, muito complicado. Dentro aí na pandemia, e que às vezes a gente também não se atenta em relação aos limites disso, né?
E convidar também para a live na sexta-feira, que a União da Juventude Comunista, a UJC, está realizando. Toda sexta-feira está intitulada Sexta Vermelha. Nós vamos ter um convidado especial amanhã, também no mesmo horário, às 19 horas. No YouTube, né, da UJC, nós vamos ter uma live sobre juventude e trabalho, e um convidado especial, que é um companheiro, né, camarada nosso da Venezuela, né, que atua na Juventude Comunista Venezuelana. Nós vamos ter presente nessa live ele, o Túlio Lopes, o professor lá de Minas Gerais, Gabriel Lazari, que também é professor de português lá de São Paulo, e a Ana Juque, que está uma estudante secundarista. Então, aí estamos com uma série de atividades, acompanha a nossa página, que a gente sempre vai estar postando, né? Aí o cronograma de lives e de assuntos que a gente pode estar discutindo e debatendo. Então, todos estão convidados em relação a isso. Então, muito obrigada por estarem presentes aí e terem participado. Luísa? Muito obrigada, pessoal. Se vocês ainda não estão na pós e querem entrar, se informem sobre isso, saibam onde vocês vão pisar. Se vocês já estão na pós, querem se organizar no MUP, manda mensagem para a gente, ou se organize nas faculdades de vocês. Lutar nunca é perder tempo. A pós-graduação, pelo menos na Letras, vem de um cenário muito, muito parado, muito caótico, para a gente discutir e pensar várias outras coisas, né? Essa live de hoje, por exemplo, é sobre a Portaria 34, mas existem vários outros temas dentro da pós-graduação que precisam ser debatidos, como, por exemplo, assédio moral, entre outras coisas. Então, busquem conhecimento, informação sobre isso, e é isso, gente. Nossa mensagem de hoje foi sobre a Portaria 34 e conheçam o MUP. Muito obrigada. Então, acho que já está encerrando 1 minuto, né? Acho que praticamente vai dar por encerrar. E não se esqueça também que toda semana essa página está fazendo lives aí com diversos assuntos e com diversos convidados também, aí com os temas relevantes aí para as lutas da juventude brasileira. Né? Muito obrigada e boa noite a todos. Obrigada, qualquer coisa, só dá um toque mesmo a gente. Até mais. Até mais.